Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Tema da semana: justificação pela fé. O programa Lições da Bíblia está começando e aqui vai o nosso agradecimento a você pela sua audiência sempre ao programa e a todos os demais programas da TV Novo Tempo. Você é muito bem-vindo aqui porque hoje temos uma discussão muito importante da Bíblia para compreendermos um pouco mais sobre a carta do apóstolo Paulo enviada aos Gálatas. Você que está acompanhando o nosso programa esta temporada já sabe que a carta de Paulo aos Gálatas é o cerne do estudo, especialmente neste ano de 2017, quando a Reforma Protestante está fazendo 500 anos e nós estamos aqui nesse estudo de Gálatas e na próxima temporada estudando Romanos, fazendo uma homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante e entendendo melhor a justificação pela fé, a salvação pela fé, o perdão pela fé. E isso é fundamental para a nossa experiência cristã ser muito saudável e feliz. Hoje nós temos dois amigos que retornam ao programa, eles estiveram na semana passada. O pastor Heber Nunes, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. De volta ao programa. E o pastor Genival Novaes, que estiveram com a gente aqui no programa na semana passada e hoje vamos dar sequência. O pastor Heber trabalha na região sudeste do Brasil, atendendo o escritório da Igreja Adventista para 3 estados, não é, pastor? Espírito Santo, Minas e Rio de Janeiro. Exato. E numa área missionária, né? Como você disse a semana passada para a gente, né? Exato. Tenho tido o privilégio de trabalhar nós chamamos de União Sudeste, que envolve aí 3 estados que eu tenho uma história. Eu nasci em Minas, estudei no Espírito Santo, trabalhei no Rio, Minas e agora Espírito Santo. É um privilégio, povo muito cidadão amado. Quase dos 3 estados aí. Um cidadão da terra. Queria mandar lembrança para os nossos telespectadores aí, que são muitos. Nós somos 203 mil adventistas, mas muitos mais que assistem o programa e não são adventistas. E um abraço para todos esses que nos assistem. Maravilha. Pastor Genival também trabalhando na mesma área, mas aqui no interior de São Paulo, no escritório da Igreja Adventista também, não é? No escritório da Igreja Adventista, mas numa região menor, não é? Abrange 3 estados, né, pastor? Nós estamos aqui no escritório da Associação Paulista Sudoeste, atendemos toda a região sudoeste do estado de São Paulo e a sede da nossa associação é ali em Sorocaba. Uma bonita cidade. Uma bonita cidade. Nós estendemos aí as nossas calorosas e alegres, os nossos calorosos e alegres cumprimentos a todos os irmãos ali da região sudoeste do estado de São Paulo, onde atuamos com as lições da Bíblia, escola sabatina, ministério pessoal, ajudando os irmãos a testemunharem por Cristo Jesus também. Amém, maravilha. Bem-vindo também, ambos bem-vindos e teremos uma boa conversa com certeza hoje aqui. Eu queria pedir então ao pastor Heber que faça uma oração para a gente começar o estudo de hoje. Ok. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Nós vamos estudá-la agora e suplicamos a iluminação do Teu Espírito para esse estudo e oramos por Jesus. Amém. Amém. Nós vamos diretamente para a palavra do autor do nosso manual de estudos, o professor de teologia no colégio de Walla Walla College, nos Estados Unidos, Dr. Cal. Vamos ouvir. As believers, we're used to talking about the importance of Como cristãos, nos acostumamos a falar sobre a importância da justificação ou salvação pela fé. Mas penso que dentro do nosso coração todos sofremos para entender e mesmo crer nessa doutrina. No mundo ao nosso redor crescemos aprendendo que nada é gratuito, que tudo que nós temos precisamos lutar para conseguir. Porque tenho esse emprego? Porque me empenhei para tê-lo? Porque tenho essa casa? Porque guardei dinheiro e trabalhei duro? Por isso é tão difícil acreditar que alguma coisa nesse mundo possa ser totalmente gratuita.
Inclusive, aqui na América do Norte temos um ditado que diz: não existe almoço grátis. O que significa: não acredite se alguém te oferecer uma refeição de graça, porque provavelmente haverá alguma condição vinculada a algo que queiram de você. Quando entendemos o Evangelho, naturalmente, nós lutamos para entender que é verdade, que Deus pode me aceitar. Não com base naquilo que eu faço, mas apenas com base no que Ele faz. Por isso, mesmo que seja difícil, nós precisamos entender que aos olhos de Deus não há nenhuma quantidade de coisas que possamos fazer para merecer a salvação, porque até nossos maiores esforços estão muito abaixo da verdadeira perfeição que a lei de Deus exige de nós. Então, nossa única esperança é depender completamente de nosso Senhor e Salvador Jesus e em seu papel concretizado em nosso favor. Os cristãos em Gálatas lutaram com isso, e Paulo os ajudou a reconhecer que suas obras nunca seriam boas o suficiente, mas eles apenas precisavam entender que a graça de Deus era suficiente. E espero que isso seja o mesmo que nós compreendamos em nossa experiência cristã. Estamos prontos então para começarmos o estudo desta semana aqui no programa Lições da Bíblia. O tema desta semana vai falar basicamente do cerne da compreensão da salvação, que é o tema da justificação pela fé. Aliás, um tema muito debatido por Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, e que nesta temporada estamos começando aqui as comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante. E amigos, o tema da justificação pela fé extremamente importante, não é, pastor Genival, para a nossa compreensão da natureza da salvação. É verdade, pastor Lanza, esse tema ele é de fundamental importância. Quando Paulo escreve esse evangelho em Gálatas, ele com certeza não sabia da importância e a relevância da justificação na vida cristã hoje, por exemplo. Como Deus usaria, inclusive, o estudo desta carta futuramente, né? Por tantos teólogos, tantas pessoas. Tantas pessoas. Então, esse tema, ele é crucial para o cristianismo. A justificação pela fé, que Paulo vem trazendo, ela é fundamental para o cristianismo. É a única religião que se baseia a sua crença de salvação em cima de alguém que fez tudo pelo outro. As outras religiões do mundo, você tem que fazer alguma coisa por você. Agora, a justificação vem nos ensinar que é Cristo quem faz por nós o que nós precisamos para ser salvos. Então, com base nessa explicação do pastor Genival, pastor Heber, será que é por isso que o tema da justificação pela fé é um tema tão bonito e fácil de ser compreendido, mas difícil de ser praticado? Diz que existe uma história real, que uma garotinha chegou para Ellen G. White uma certa tarde e perguntou se ela iria dirigir a palavra naquela tarde. E Ellen G. White disse para ela que não. E a garotinha disse para ela assim: então oriente o pregador a que não use palavras compridas como justificação e santificação, porque nós não entendemos essas palavras. Parece que isso continua acontecendo hoje, né? Numa sociedade onde nada é de graça, as pessoas têm dificuldade em aceitar a salvação e a justificação, que é totalmente de graça. Agora, essa prática da compreensão, é até simples a gente explicar, né? Olha, Jesus já morreu por você, você não precisa fazer nada. É uma notícia boa, mas não é tão fácil praticar. Quando a gente vê, a gente está pondo umas tradições nossas no meio da salvação, uma confiança própria na nossa capacidade de obedecer, de praticar. Tem um pouco disso também, né, pastor Genival? Tem um pouco disso sim. É próprio da natureza caída humana querer consertar o erro que fez. Então nós achamos que temos que fazer alguma coisa para melhorar. Temos que fazer alguma coisa para merecermos méritos salvíficos de Cristo. E isso complica a nossa vida. Porque a discussão dessa semana, que nós vamos entrar bem a fundo dela, é de fato que Cristo Jesus é o único que pode garantir a nossa justificação, a nossa salvação. Nada que nós viermos a fazer pode ajudar,
Não é operar por completo, é ajudar, não pode ajudar. Só Cristo. Será que nesse sentido, pastor Heber, o fato de carregarmos na nossa vida um pouco da tradição religiosa, familiar, de que a gente precisa ser bonzinho, né? Às vezes os pais falam assim para os filhos, né? Tem que ser bonzinho, tem que fazer isso para Jesus te aceitar. Essa coisa que a criança às vezes recebe lá na infância e que vem como tradição familiar, fala assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa para Jesus me achar bonzinho. Eu tenho que fazer alguma coisa. Isso é um recado para os pais, temos que tomar muito cuidado com o que a gente ensina para as crianças, porque a gente pode estar sobrecarregando a compreensão da criança no quesito salvação, achando que tem que fazer algo para o pai dele gostar, para Jesus gostar. Eu me lembro de uma igreja que eu fui pastor e eu ouvi a mãe dizendo assim para a criança que ela não conseguia dominar, dizendo assim, preste atenção, senão o pastor vai ficar bravo com você. Eu parei o sermão na hora. Falei, não, irmão, não vou ficar bravo. Não, a senhora tem que educar o filho da senhora. Porque é o seguinte, já está transferindo para mim, a criança vai olhar para mim como um monstro pregando a palavra de Deus, né? Então, às vezes, a gente carrega um pouco dessa tradição com a gente, não carrega? Exatamente. E é um problema antigo, né? Esse é um problema antigo. A gente vê que Paulo, ele teve que lidar com isso na Galácia. Me chamou bem a atenção, pastor, a forma como ele começou a sua, vamos dizer assim, a sua justificativa para confrontar Pedro, que foi o que nós estudamos na semana passada. Ele confrontou Pedro, mas você não confronta um líder sem ter bons argumentos. E quais foram os argumentos dele? E me chamou bem a atenção a capacidade oratória de Paulo. No capítulo 2 da carta aos Gálatas, ele diz assim, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Olha o argumento. Nós judeus, o judeu tinha lei, o judeu era o eleito, o gentio não tinha lei, por isso o pecador. Ele começa o discurso de uma forma que ele ia captar a atenção dos seus ouvintes. Só que no verso 16 ele diz assim, mas ninguém é salvo pelas obras da lei. Então ele não está ensinando nada errado, ele está usando um artifício da oratória para ganhar o seu auditório. E aí ele fala da justificação. E me chamou a atenção aqui que ele usa 4 vezes a palavra justificação, né? Veja que esse termo justificação, ele é usado 39 vezes no Novo Testamento. 27 vezes nos escritos de Paulo, 8 vezes na carta aos Gálatas e 4 vezes no verso 16. E ele falando de justificação, justificação, e ele começa dizendo como a pessoa não é justificada. Mas ele define justificação. Isso é bom a gente saber, né? Justificação e perdão são palavras sinônimas, pastor Genival? São palavras idênticas, porém com funções diferentes. O perdão, ele provém da raiz da justificação. Na questão da justificação, pastor, é um ato de Deus na nossa vida. Não tem nada a ver comigo em si, é Deus quem opera. É Ele quem nos justifica, quem nos acredita isso. Então, para eu receber a justiça de Deus, que é a justificação, eu tenho que partir do pressuposto que eu errei. Por isso preciso do perdão. Eu preciso ir a Deus em busca do perdão. Então, a justificação, ela é um crédito que Deus dá para mim, não porque Ele é bom em si, mas porque Cristo pagou isso por mim. Não é simplesmente dizer, você está justificado. Não, vou libertar você dessa culpa. Não. É pelo que Cristo já fez por mim. Isso Paulo deixa bem claro, porque as obras da lei não têm condições de fazer isso. Foi Cristo quem fez por nós. E nessa compreensão, nós cristãos devemos crescer bastante nisso. Exatamente. Pois não, pastor? É sempre bom ter um experiente, ele sempre toca nos pontos chaves, né? Para mim ele já... mas é sempre bom ter um mais velho na roda, sempre né? bom ter ainda mais um que arquiva lições, né? Mas, pastor, a questão da justificação, esse é um termo dos tribunais, é um termo forense. Alguém estava diante de um juiz. O juiz ou dava para ele a condenação ou a justificação. Na época de Paulo, esse conceito era um pouco mais abrangente, não era só declarar inocente, era dizer que era reto e era fazer parte de uma comunidade de cristãos. O nosso guia nos mostrou isso.
Agora, me chamou a atenção aqui, porque o dicionário define a justificação não só como declarar que uma pessoa é inocente, mas demonstrar. Não basta dizer que eu não cometi tal ato, eu preciso provar que eu não estava lá, eu estava em outro lugar. Mas quando a gente vai para o conceito bíblico, isso é totalmente complicado, porque Romanos 3 diz que nós somos pecadores. A sentença é dada no capítulo 6 de Romanos. Nós somos condenados, pecadores e condenados. E aí? A lei humana, ela não aceita que o Senhor pague pelo erro dele. Ele errou, ele paga. O Senhor não pode. O inocente... Mas na justiça divina é completamente o contrário. Aí foi o que ele tocou. Um inocente pagou. Então a impunidade não é impunidade. É graça barata? Não é. Porque alguém pagou. É de graça para mim. Alguém não disse, está tudo resolvido, como um pai que disse que ia punir o filho e não puniu. Não é isso. Alguém pagou. É de graça para mim. Mas alguém demonstrou com o sangue. Alguém levou o castigo, né? Exato. Alguém levou o castigo sobre si. Pastor Lanza, é bom que nossos amigos que nos assistem, entendam isso. Nós aceitamos Cristo Jesus como nosso Salvador. Recebemos o perdão, a justificação, não porque nós merecemos, mas é porque Cristo Jesus pagou por nós o que nós não tínhamos condições de pagar. Isso é justificar. E quando Deus olha para mim, para você, ou pelo amigo que nos assiste, que aceita a Cristo como Salvador, Ele não nos olha como pecador, mas como justo na pessoa de Cristo Jesus. Isso tem que ficar claro na nossa mente. É isso que Paulo quer nos ensinar, é isso que ele queria deixar claro na mente dos irmãos da Galácia, para que eles voltassem a esse conceito de vida cristã. Nós precisamos viver isso, porque isso vai nos dar paz, pastor. Só tem paz aquele que realmente consegue ter uma entrega plena e descansar nos braços do Senhor, né? Porque se a gente ficar preso àquilo que a gente precisa fazer, a gente enlouquece. Não é? Mas se a gente reconhece o que Ele fez pela raça humana, fez por mim, fez por você, você que está em casa, Ele fez tudo por você, isso nos dá paz, nos coloca desse tamanhozinho, nós não temos nenhuma condição de buscar a salvação por nós mesmos, a não ser aceitar o imenso e maravilhoso sacrifício do Senhor Jesus por nós. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, nós voltamos já já para a continuidade deste tema. De volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana, um tema especial da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, uma carta que aborda profundamente a questão da salvação, da justificação pela fé, do perdão, da reconciliação do homem pecador com um Deus santo, com a vida eterna, com a salvação. São muitos temas na sua carta e nessa semana estamos conversando sobre a justificação pela fé com os amigos pastores que estão no programa. E por falar em estudo da Bíblia, a compreensão da salvação, nós oferecemos para você a oportunidade de pedir gratuitamente este curso bíblico Princípios, que tem aqui mais de 100 páginas extremamente lindas, de conteúdo relevante, de um material muito significativo para você e para a sua família, para que você possa estudar o livro santo, estudar a Bíblia e entender melhor a salvação. Este curso Princípios é oferecido pelo programa Lições da Bíblia, visando com que você conheça melhor a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que você ama a Bíblia, gosta de conhecer a Bíblia e nós oferecemos isso gratuitamente para você. Basta você ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21, que é a central que vai atender você, pegar o seu endereço para mandar gratuitamente para a sua casa ou para o endereço que você quiser este material especial. Se você preferir online, você já está aí de repente na frente de um computador, entre aí no blog do programa Lições da Bíblia, que é novotempo.com/Lições da Bíblia.
ali você vai procurar exatamente a imagem da série bíblica Princípios, o estudo bíblico Princípios. Clica ali, preenche o seu cadastro, nome, endereço, e você já vai estar cadastrado e nós enviaremos para você com muita alegria. Tá certo? Uma forma legal de você conhecer melhor a Bíblia e a vontade de nosso Deus. Nós vamos voltar aqui a conversar com os amigos para a gente fechar a questão do tema da justificação pela fé. Pastor Genival, eu vi que antes de chamar o intervalo você queria fazer uma contribuição para a gente fechar isso aqui e passar para um próximo tema aqui do nosso Manual de Estudos, por favor. Então, pastor Lanza, eu acho que é importante mencionar que a justificação, que é o perdão de Deus concedido a nós na cruz do Calvário, não para apenas com um ato jurídico, um ato que Deus determina, mas ele continua numa vida compromissada do crente perdoado e justificado com Deus. Aí ele passa a ter uma vida que visa agradar a Deus pelo que Deus fez por ele. Aí entra a questão da vida, da conduta ética, aí entra todos os detalhes de uma vida de moral ilibada, aí entra uma vida de obediência a Deus. Poderíamos dizer então que o homem só é considerado reto, né, aceito por Deus no momento que ele aceita o sacrifício do Senhor Jesus. Né? Ele aceita o sacrifício, ele é considerado perdoado, justificado, reto diante de Deus. Interessante. Ou seja, tudo é pela fé. É pela fé que eu aceito, pela fé que eu peço perdão, que eu me humilho e clamo, pela fé que eu vivo. Poderíamos dizer que seria assim, pastor? Exatamente. E ele definiu, você vê que Paulo, ele está ainda defendendo o seu procedimento diante de Pedro. Então ele definiu justificação. E aí, até o nosso guia seguiu uma linha bem interessante, que no guia ele mostrou como nós não somos justificados. No verso 16 do capítulo 2 da carta aos Gálatas, ele usa 4 vezes o termo justificação e 3 vezes obras da lei. Esse é um termo que só Paulo usa. Só Paulo que usa o termo obras da lei. E é interessante a gente parar para analisar lei. Eu vou só um detalhezinho. Claro, por favor. O termo lei, ele é usado 121 vezes nos escritos de Paulo. Vamos dizer do Novo Testamento de forma geral. De Gênesis a Apocalipse, na Almeida Corrigida Fiel, o termo é usado 451 vezes. Nem sempre quando um termo é muito mencionado na Bíblia, quer dizer, eu não quero dizer que ele é mais importante que outro, até porque o milênio nós temos um trecho na Bíblia que diz de algo muito importante. Mas quando um assunto é muito repetido, pode ser que ele seja mal interpretado. E nós temos vários tipos de leis. Você olha para a Bíblia e Paulo usava lei de 2 formas. Ou para os escritos do Antigo Testamento, Jesus também usava isso, a lei e os profetas, ou ele usava para todos os escritos de Moisés. No caso da carta aos Gálatas, ele se refere a tanto conceitos morais como cerimoniais. Isso é claro, ele usava assim. Agora, a questão da lei era usada aqui pelos cristãos judeus para diferenciar judeu e gentil. E esse era um problema. A lei é muito boa no seu lugar. E aí talvez a gente entraria na questão do legalismo. O que não é legalismo? Guardar a lei não é legalismo. Guardar a lei de forma estrita não é legalismo. Obedecer a lei, né? Pastor, no Sermão da Montanha, Jesus disse, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, ser fiel, a lei existe para ser guardada. Isso não é legalismo. Legalismo é eu achar que por guardar a lei, Deus vai ser bonzinho comigo. É eu ter um procedimento de ideias diferente com a lei. Eu faço para Deus me dar. Então, a questão das obras da lei tem muito que ver com esse conceito de lei. E um último detalhe. É claro que algumas leis tinham que ver com a nação israelita. Tinha lei de procedimento de caminhada no deserto. Eu não caminho no deserto. Tinham leis que tinham que ver com o templo, com o ritual do santuário. Isso acabou. Mas algumas leis, leis de saúde, as leis morais de Deus, que não é um conceito adventista, elas são leis eternas. Imagine que a gente não devesse mais honrar pai e mãe. Então, agora, o que Paulo quer dizer é que não importa se lei moral ou lei cerimonial, ou que você acha que seja lei ou não, você não é justificado pelo que você faz. Olha, isso é um conceito importante. Obras da lei e a justificação pela fé. E esse é um problema entre nós,
principalmente nós que prezamos pela boa conduta, pela moral, é um problema. Pela lei. Pela lei, nós queremos andar em conformidade com a sociedade. Isso é um problema, achar que o que nós estamos fazendo vai trazer algum mérito para nós. Esse é um sério problema. Foi no passado e ainda é hoje. E aí eu volto naquela questão que eu falei agora há pouco no bloco anterior, que às vezes a herança familiar que eu trago me influencia muito a pensar dessa forma. Pastor, a herança familiar, a herança religiosa. Nós temos uma tradição religiosa, uma cultura cristã aqui no Brasil que, olha, você... Que nos impõe uma certa escravidão nesse sentido. Isso, né? Você tem que fazer algumas coisas para você ser perdoado. Ser absolvido, ser perdoado. Então, isso tudo a gente carrega. E eu queria aqui pedir um espaço e ler aqui o que o guia está dizendo, que eu acho que é muito fica importante. À vontade, por favor. O pastor diz assim, o raciocínio de Paulo é que não importa o quanto nos esforcemos para seguir e obedecer à lei de Deus, nossa obediência nunca será suficientemente boa para que Deus nos justifique, para que Deus nos declare justo diante dele. Nunca. Essa palavra nunca é nunca. Nós precisamos entender isso. Por quê? E aí vem a explicação. Porque a lei exige absoluta fidelidade de pensamentos e ação, não apenas por algum tempo, mas por todo o tempo, e não apenas a alguns dos seus mandamentos, mas a todos. E como disse o pastor Heber, Romanos diz que todos nós somos pecadores. Em algum momento, no passado, no presente ou no futuro, cometemos atos pecaminosos. Isso já garante que nós não somos bons cumpridores da lei. Se nós formos garantir nosso acesso à justificação pelas obras da lei, aí nós estamos enrolados, complicados. Por isso, a justificação é um ato de Deus para nós, de sua graça, misericórdia para todos nós. E só existe um caminho, pelo que a gente percebe no estudo aqui no livro de Gálatas, é aceitarmos aquilo que Cristo nos oferece, não é? Exato. Não adianta eu querer levar aquilo que eu acho, não adianta eu querer levar aquilo que eu penso, é aquilo que é para ser feito, que é a aceitação daquilo que Cristo fez por nós, não é? Isso que o senhor mencionou da recompensa já se era vivido na época de Paulo. É a questão da recompensa. Eles criam na salvação como uma balança. O que você fazia de bom era colocado num prato da balança, o de mal num outro prato. E aí tinham duas escolas de pensamento, que era a escola de Shammai, que eles acreditavam que se você fosse 99% guardador da lei, você estava perdido. E existia a escola de Hillel, que eles acreditavam que se você fosse 51% guardador, você estava salvo. Então isso já vem de longe. Agora, eu só quero pontuar que Paulo não era contra a lei, como não era contra a circuncisão. Ele era contra o legalismo, achar que por você fazer, Deus vai ser bonzinho ou Deus vai te dar. Mas aí vem um outro ponto, né? Ele definiu justificação, definiu como não somos justificados e definiu como somos justificados. E aí está o quê da questão. Porque, o senhor veja, os cristãos judeus, eles não eram contra a fé. Eles não tinham problema com a fé. Eles aceitavam a fé. Mas eles aceitavam a fé na justificação. Deus perdoou o que passou. A questão era a santificação, é de hoje para frente. E isso talvez seja um problema que exista por aí hoje. Então, tudo bem, Deus perdoou tudo que passou, mas a partir de hoje eu tenho que ser bonzinho, aí fica uma salvação misturada, onde eu dou uma força. Isso seria colocar as obras no lugar errado. A gente vai chegar nisso, mas eu acho que é você inverter as coisas. Inverter. Então, eu sou justificado, mas é a fé. Tudo bem, mas é a minha fé, sou eu que... O foco não sou eu, não está em mim, mas está no que Deus fez. Né? Isso aí também não é um ato de humildade do ser humano, em aceitar assim, bom, o foco não está em mim. Porque o ser humano gosta de um holofote, né? Gosta do orgulho. O foco não sou eu. Poxa, que pena, não sou eu. O foco é o Senhor Jesus. Acaba sendo um ato de humildade a gente entender um pouco mais sobre essa questão das obras da lei
e aquilo que precisamos fazer para ser salvo, não é, pastor? Certamente, pastor, porque você se omite. Você reconhece que você não tem Poder nenhum. Capacidade alguma para gerir, processar ou administrar a sua salvação. Então, tem a ver sim com humildade, que só Cristo, a comunhão com Ele, pode nos dar. É em Cristo que nós vamos alcançar isso. Só reforçando esse ponto, Cristo, Ele foi vitorioso não pelo seu próprio mérito direto. Ele tinha méritos suficientes para isso? Tinha. Mas todas as ações de Cristo, na luta contra o mal, Ele dependeu de Deus para isso. Para que fosse o nosso exemplo também nisso. E às vezes nós não entendemos que precisamos quebrar nosso orgulho, nos humilhar e depender de Deus para a nossa salvação em tudo. Em tudo. Eu, quando digo em tudo, pastor Lanza, eu reforço, porque alguns irmãos crentes, evangélicos, de todas as denominações, acham que precisam fazer alguma coisa. E é esse o problema. Nós não contribuímos em nada para a nossa salvação ou justificação. Agora, no nosso manual de estudos, pastor Heber, tem aqui uma parte especial para falar sobre a base da nossa justificação. Como você vê essa questão daquilo que o manual traz, daquilo que Paulo fala em Gálatas, do que seria a base da nossa justificação? Salvação não é uma ação conjunta. Não é. Deus faz, Deus não depende de mim para me salvar. Não é uma ação conjunta. Mas então todo mundo vai ser salvo? Porque se tudo já foi feito e eu não tenho que fazer. Aí está a nossa diferença como seres humanos. Nós temos o livre-arbítrio. É isso que Deus deu para nós. Qual é a minha parte? A fé é eu lançar lançar mão do presente que foi adquirido completamente. É eu receber, colocar o meu livre-arbítrio, a minha vontade aos cuidados de Deus, e Ele vai realizar em mim o querer e o realizar, porque tudo no ser humano é corrompido pelo pecado. Exato. Então, não é ação conjunta, pastor. Tudo foi feito. Qual é a minha parte? É aceitar o que foi feito, é colocar o meu livre-arbítrio à disposição do Senhor. É aí que entra a nossa dificuldade, né, pastor Genival? É aí que entra o problema, porque nós queremos, de alguma forma, fazer ou pensar que fazendo alguma coisa estarei melhor diante de Deus. Nós precisamos parar um pouquinho agora para entender o seguinte: a salvação, como disse o pastor Heber, não é uma ação conjunta, é um ato de Deus na nossa vida. Eu tenho que aceitar e colocar a minha vida à disposição de Deus para me manter salvo nessa relação. Não é simplesmente pensar, agora eu preciso fazer alguma coisa. Só para entender, com base na fé em Jesus, nós somos salvos. O autor do nosso manual aqui, de lições da Bíblia, ele nos ajuda a entender com clareza isso. Jesus Cristo, a fé de Jesus ou em Jesus é o que Ele fez por nós, que garante a minha justificação. Não é o que eu devo fazer. Então, o que Cristo fez por mim já é completo. Eu preciso entender isso e aceitar isso, para que a justificação seja de fato uma realidade na minha vida. Senão eu vou lutar malhando em ferro frio, batendo em ponta de prego. É um assunto interessante, pastor Genival e pastor Heber, amigos que estão em casa, porque esta compreensão, ela é muito tênue, essa compreensão da diferença do que são as obras da lei e do que é ser salvo pela fé. Facilmente a gente compreende, mas a prática é um pouco mais delicada. Ela precisa de um refinamento, uma sensibilidade do Espírito Santo e até de uma reavaliação da nossa vida a cada dia, para saber se as minhas ações não estão sendo colocadas mais sobre aquilo que eu posso fazer, daquilo que eu sou capaz de produzir como cristão, do que aquilo que Cristo já fez por mim, né? Então, esta é uma relação bem delicada, é uma linha bem tênue, que a gente tem que ter esse cuidado, não é, pastor Heber?
Eu entendo que a salvação pela fé, ela coloca Deus no lugar dele. Ele é o Salvador. A salvação pelas obras, ela coloca o ser humano fora do lugar dele. Ele é pecador. Então a gente precisa colocar as coisas bem no seu lugar. É aquele dito antigo. Quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. Então, nós podemos, como o apóstolo Paulo disse na carta aos Hebreus, eu entendo que ele escreveu Hebreus, Claro. olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Aliás, essa frase ela é remetida a Martinho Lutero, né? Exato. Eu creio que foi ele mesmo quem disse essa frase importante. Amigos, nós vamos para mais um intervalo e já já nós voltamos para o último bloco do programa de hoje. Voltamos já. De volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana, um tema importantíssimo, a justificação pela fé. E amigos, nós estávamos conversando agora no bloco anterior sobre essa questão das obras da lei. Há uma tendência do ser humano de buscar a obediência como obras que possam ter algum mérito para a salvação. Eu queria que a gente começasse a fazer aqui uma diferenciação do que seriam essas obras da lei e as obras da fé. A obediência para a salvação pela lei, a obediência para a salvação pela fé. Porque, como disse já o pastor Genival, em algum ponto nós podemos ser pegos pelo laço de Satanás. Aqueles que dão muita ênfase na obediência pela lei podem ser pegos por um laço. E aqueles que acham que a vida cristã ela está livre, você não precisa de obediência, também pode ser um grande laço para a sua salvação. Como é que a gente pode entender definitivamente esse assunto, pastor Heber? Nós definimos lei no primeiro bloco. Aham. Eu entendo que talvez fosse bom definir fé. Fé não é uma aceitação intelectual. Fé não é pensamento positivo. Se eu pensar muito... Fé não é crença, porque Tiago 2,19 diz que até os demônios creem. Fé não é algo metafísico, isso é fideísmo. A fé, ela é uma confiança, é algo que se origina de um relacionamento. A fé, eu diria que ela é uma resposta. E aí, pastor, que eu entendo que é o cerne da questão. Fé é uma resposta. Abraão respondeu e agiu. É diferente de eu agir para Deus responder. A base do cristianismo é Deus age, o ser humano reage. Mas o paganismo ensina hoje que você tem que fazer para Deus reagir. Nós não entendemos assim. Eu tenho até dito que em matemática a ordem dos fatores não altera o produto. 2 mais 3 é 5, 3 mais 2 é 5. Em salvação, a ordem dos fatores altera o produto. É fé que resulta em obras, e não obras que resultam em fé. Ou seja, começa pela fé, não é? Pastor Lanza, esse assunto, ele não é peculiaridade do Novo Testamento. A difícil compreensão, ela é peculiar a toda a raça humana. Todo mundo quer fazer alguma coisa para merecer outra em troca. Mas quando nós somos justificados por Deus, quando aceitamos Cristo, a obra dele na nossa vida, a morte, nós passamos a viver uma vida de obediência a Ele, não para merecer o que já foi dado, até uma incoerência. Se eu já tenho a salvação, eu não faço para o merecer, eu faço as obras da fé, porque Deus opera em mim essa alegria de viver. E eu queria ler um texto, não está no manual, mas ele é um texto que ele é muito importante para nós, nessa compreensão. Está lá no livro de Isaías, capítulo 26. Ele diz assim, Isaías, capítulo 26, talvez ajude a gente a entender um pouco mais sobre essas obras da fé, a obediência pela fé. Verso 12, Senhor, concede-nos a paz,
Porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Nem as boas obras que fazemos são nossos próprios méritos, pastor. É uma obra, é um dom de Deus, É né? dádiva do Senhor. Então, se alguma coisa boa tem em mim, no pastor Heber, em você ou em quem está nos assistindo, isso é coisa de Deus. Eu não tenho que pensar que isso vai beneficiar na minha salvação. Então, vale aqui uma ressalva, né? Aproveitando o teu gancho para os amigos que estão nos assistindo. Se há alguma coisa boa em você, essa coisa é produzida por Deus. Porque por nós mesmos a gente não produz nada que possa valer a pena diante da salvação que Jesus nos oferece. Então, até quando eu tenho a disposição de obedecer, pastor Heber, nesse raciocínio do pastor Genival, isso é dádiva de Deus? Sem dúvida, é Ele que realiza o querer e o realizar. Natureza humana é má. Pecado é ato, atitude e natureza. Nós somos maus por natureza. Mas entenda que a obediência, ela é resultado da fé. Jesus viveu pela fé, foi obediente. Sim. Paulo viveu pela fé, obediente. Não tem como desvincular, mas é resultado. E no bloco 1, nós definimos lei e no bloco 3 definimos fé. Nós definimos também no bloco 1 o legalismo. Eu queria definir nesse último bloco o antinomismo, que é um problema quase tão antigo quanto o legalismo. É acreditar que a lei não tem papel nenhum. Isso foi a acusação feita a Paulo. Está até no verso 17, disseram para ele, então Cristo é ministro do pecado. E Paulo diz assim, bem, isso foi uma acusação feita a ele, né, pelos judaizantes. Então Cristo é ministro do pecado e Paulo diz assim, não, se eu voltei a pecar, que culpa Cristo tem nisso? A resposta dele foi de maneira nenhuma. Cristo é ministro do pecado. Ele deixou isso aqui bem claro. Mas essa questão do antinomismo, que é a lei, não precisa da lei, isso é um absurdo. Porque nós vamos estudar no próximo guia que a lei ela define pecado. Se você diz que a lei não existe, você está dizendo que o pecado ele está... a pessoa é liberta para pecar, não faz sentido. Mas o antinomismo é antigo, como eu dizia, Martinho Lutero tem-se até dito que ele deu pouco valor à lei, alguns estudiosos dizem isso. Ele tinha até um assessor, que era o tal do Agricola, que disse que a lei não tinha papel nenhum na vida do cristão. Eu não estou dizendo na salvação, na vida do cristão. Dizia-se isso. Então, algumas pessoas pensam assim, mas espera aí, foi tudo feito. Qual é o papel da lei, então? E aí, nós vamos estudar isso bem no próximo guia, mas eu quero ler um texto da Bíblia, se eu me permitir. Por favor. O verso 20 do capítulo 2 de Gálatas, ele diz assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo entregou por mim. 4 vezes ele usa o verbo viver. Então, Cristo, ele nos libertou da escravidão para vivermos em liberdade. Ele nos libertou da maldição da lei, não da obediência da lei, mas como resultado e não como causa. Nós não somos agentes na salvação. Exatamente. Pois não, pastor. Então, a justificação nesse caso, a salvação, ela não afeta só a nossa mente ou só o nosso futuro. Ela muda nosso presente, pastor. Ela mexe com a nossa vida, com as nossas escolhas. E passamos então a querer agradar a Deus. Nós podemos então parafrasear e perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Diante de tanta bondade, diante de tanta misericórdia. E Deus disse, se você me ama então, filho, guarda os meus mandamentos, está no Evangelho de João dito isso. Essa vida de amor que resulta em obediência, essa é a obediência pela fé. Ah, que maravilha, hein? Bom, já vimos aqui os perigos de confiarmos nas nossas obras, o perigo também de acharmos que a lei não presta para nada. Então, o mais importante é termos uma vida, uma compreensão equilibrada nesse sentido, mas equilíbrio nesse sentido não significa vou crer um pouquinho nisso e um pouquinho naquilo. Exatamente. Ou seja, para a salvação, eu não preciso guardar a lei, para a salvação, mas o resultado da salvação me impulsiona a obediência, que é um dom? Natural, exatamente. A graça é a fonte. Romanos 5. A graça é a fonte.
O sangue é o meio, a fé é o método e as obras são o resultado. Paulo, na carta aos Gálatas, ele coloca cada aspecto no seu devido lugar. Isso é bom ficar bem claro para a gente. E isso refuta a acusação dos irmãos judaizantes, cristãos, que diziam, que achavam que se nós somos salvos unicamente pela graça, pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus, então nós podemos pecar livremente. De forma alguma. Paulo nunca disse isso e nunca corroborou com isso. Pelo contrário, a vida de um salvo, ela mostra com ações de obediência, ela é revelada dessa forma, de ações de amor. Essa é o tipo da vida de um salvo. Então nós temos essa alegria de viver, que é mostrar para Cristo que procuramos ser semelhantes a Ele em tudo. Lógico que pela graça dele, Ele nos confere isso dia a dia. Então, pastor Heber, nesse raciocínio, como é que seria, para aqueles que estão nos assistindo, para a gente aqui também entender melhor, guardar a lei diante desses conceitos todos, como você falou, temos aí um método, temos aí um meio, temos tudo isso, mas como a gente pode guardar a lei sem incorrer no erro de isso estar sendo como uma obra da lei a nossa salvação, sem confundirmos as coisas? Só um detalhe a mais nesse ponto, pastor. O senhor vê que a lei foi dada no Sinai para o povo de Israel. Mas a lei foi dada enquanto o povo estava no Egito ou enquanto o povo já estava fora do Egito? Deus tirou o povo do Egito. Tirou o povo do Egito e depois disse, ei, façam uma aliança comigo. É resultado. Eu não mexo com Deus quando eu sou bonzinho. Agora, o senhor usou bem a linha tênue, né? Bem a linha tênue do legalismo para o antinomismo. Fato é que, quando Cristo vive na vida, é fruto do Espírito, que Paulo usa em Gálatas, vai ser um estudo para frente. Vai ser natural, não tem força. A árvore não geme para produzir, é natural. Então, você não tem que... Aquilo não te faz mal. É Cristo vivendo em ti, é o que ele usa no verso 20. Nós até dizemos que o cristão ele tem que ser 220, né? É Gálatas 2:20. Eu morro, Cristo vive em mim. E vive, é natural, não faz força. Olha, esse é o ponto, né, pastor Genival? E por isso que o próprio Paulo fala em 2 Coríntios 5:17, pastor, quando nós aceitamos Cristo, agora nós somos nova criatura. Então não justifica dizer que se somos salvos unicamente pela graça de Cristo, somos justificados unicamente pela fé em Cristo Jesus, que podemos viver em pecado. Não, nós somos nova criatura. E o fato de sermos nova criatura nos traz uma nova vida em conformidade com a vida de Cristo, que, como Paulo disse em Gálatas 2:20, é Ele quem vive em nós. Então, para a gente fechar, posso dizer que nessa questão da salvação não é uma questão de equilíbrio entre lei e graça. Tudo foi feito. Ela é desequilíbrio mesmo. Tudo foi feito e a minha obediência é pela fé como resultado do que Cristo fez em mim, resultado da salvação que Ele operou em meu lugar. Ele já tirou do Egito. Já me tirou do Egito. Plenamente o resultado. Amigos, que bênção, hein? É a gente poder compreender esse assunto, praticá-lo e que realmente Deus nos dê a graça, para vocês que estão em casa, para nós aqui também, de entendermos que a salvação é mérito do Senhor e a minha obediência é o resultado da minha comunhão com o Senhor, da minha aceitação do tudo que Ele fez por nós, né? Que isso possa gerar um grande resultado na nossa compreensão da salvação e que a nossa vida seja uma vida de obediência pela fé e não para sermos salvos, né? Que é o grande ponto da lição dessa semana. Para a gente fechar, aquele minuto para cada um poder dar o seu ponto de vista do que foi principal no tema do estudo dessa semana. Pastor Heber, vamos começar com você, por favor. Eu vou ler um trecho de um livro chamado Fé e Obras, de Ellen G. White. E ela diz assim: não há um ponto que necessite ser realçado com mais diligência, repetido com mais frequência ou estabelecido com mais firmeza na mente de todos do que a impossibilidade de que o ser humano caído mereça alguma coisa por suas próprias e melhores boas obras. A salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo.
Se alguém algum dia disse para algum dos nossos telespectadores que o adventista crê na salvação pelas obras, isso não é verdade. Jesus veio para mostrar a completa ineficácia do ser humano. E nós devemos colocar Cristo no trono e o eu na cruz. Maravilha, hein? Belo conceito, pastor Heber. Muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe. E na semana que vem a gente volta aqui ao programa, estaremos juntos novamente para a gente continuar estudando esse tema tão importante. Obrigado mais uma vez. Pastor Genival, o seu conceito final. Pastor, o meu conceito, eu vou reforçar o que o pastor Heber falou, leu, e vou aproveitar o nosso guia de estudos. Deus não pode declarar justa nenhuma pessoa com base no seu comportamento. Ninguém nessa terra poderá receber essa declaração do Senhor, essa pessoa é justa, com base no comportamento dela. Mas nem se ela tenha se esforçado para obedecer, ter sido uma boa pessoa, bom cidadão, bom cristão. Bom cidadão, bom cristão, mas não é perfeito. Só mediante Cristo Jesus, o que Cristo fez por nós, é que podemos receber a justiça, ser considerado justo. E o que eu acho bonito é isso, pastor. Quando eu aceito Cristo como meu Salvador, sou justificado pela fé em Cristo Jesus, Deus não me vê, Ele vê Cristo em mim. Amém. É uma substituição natural. Natural. Amém. Então aquela conversa de que a gente tem que ser perfeito como perfeito é o nosso Pai que está nos céus, é uma outra compreensão. É em Cristo. É em Cristo. Por mim mesmo, impossível. Impossível. E Amigos, graças a Deus, né? Porque se graças fosse a Deus, tentar... né? Já pensou? Se fosse por nós mesmos, estaríamos tirando o Cristo da cruz, o seu sacrifício sendo pisado, né? Pastor Genival, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem a gente volta. Temos aí uma parceria com essa dupla. E a gente quer agradecer a você que ficou até agora assistindo o programa dessa semana. Um tema importante, denso, importante, pesado teologicamente, mas precisamos compreendê-lo para vivermos à luz da palavra de Deus, não é, amigos? Para podermos viver como Deus deseja que a gente viva nesse mundo de pecado, como pessoas que já foram salvas por Jesus, mas que vamos ter a obediência à palavra de Deus, à lei de Deus, como um resultado, não como um degrau para você chegar até a salvação. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, que essa seja a sua compreensão, que essa seja a nossa compreensão também. E a gente se vê aqui no programa Lições da Bíblia na próxima semana para darmos continuidade a esse tema importante da carta de Paulo aos Gálatas. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.